Gráfico, uma representação geométrica de um conjunto de dados que tem a finalidade de facilitar a identificação de padrões, como crescimento linear, crescimento quadrático, crescimento exponencial e a comparação de medidas. Eu sou o professor Cadu Souza, do Departamento de Física da UF, e nesse vídeo eu vou construir um gráfico de dispersão com pontos experimentais, explicitando seus elementos básicos. Esse conteúdo faz parte da disciplina Física Experimental 1 e também é abordado na apostila do curso, junto com outros tipos de gráficos, como gráficos de barra e histogramas. A propósito, o conteúdo desse vídeo também serve de base para qualquer gráfico em papel milimetrado. Sem mais delongas, vamos à feitura do gráfico. Durante a edição desse vídeo, eu decidi fazer essa inserção aqui para frisar melhor alguns pontos que podem fazer muita diferença no seu estudo. Assim, basicamente, se você é estudante de FISESP 1, você deve assistir esse vídeo refazendo todos os passos que eu fizer aqui na hora de montar o gráfico. Portanto, certifique-se de estar num local tranquilo, um local de estudo, e que tenha em mãos lápis, borracha, caneta, régua, um papel milimetrado, pelo menos, e o seu caderno de laboratório para você fazer seus apontamentos. E apontar, obviamente, e marcar as informações relevantes. No final, você vai receber um outro conjunto de dados para fazer um outro gráfico. Portanto, você vai terminar esse vídeo aqui com dois gráficos. Um que você vai reproduzir o que eu vou fazer e o outro que vai ser uma tarefa a ser utilizada numa aula futura. A expectativa é que você gaste aqui aproximadamente 2 horas para fazer tudo isso. Ou seja, esse vídeo tem meia hora, mas você vai reproduzir inicialmente o que eu estou fazendo e depois você vai fazer o seu próprio gráfico. Esse procedimento ele vai ser utilizado em todos os gráficos ao longo da disciplina. Eu dividi a apresentação aqui do conteúdo em 3 partes. A parte 1 é a parte mais básica. Ela trata dos fundamentos de qualquer gráfico. A parte 2 deve ser utilizada, ou o que eu vou discutir na parte 2, deverá ser utilizado se os seus pontos experimentais tiverem incertezas. A parte 3 trata da composição dos pontos experimentais com a teoria, se houver uma teoria que modele seus pontos experimentais. Bom, feita essa inserção, vamos aos trabalhos. Neste vídeo, vou construir um gráfico com os pontos experimentais da experiência de um pêndulo simples. São 14 pontos de coordenadas L, comprimento do pêndulo, e T, período de oscilação medido com cronômetro. Esses gráficos serão representados em papel milimetrado, tipo esse aqui, comprado em qualquer papelaria. Basicamente, neste papel a gente tem 18 divisões na abscissa, ou seja, na direção horizontal, e 28 divisões na ordenada, ou na direção vertical. Cada divisão contém 1 centímetro de comprimento e é subdividida em 10 partes de 1 milímetro. Isso totaliza 180 milímetros na direção horizontal e 280 milímetros na direção vertical. O plano aqui é fazer um gráfico facilmente legível e que ocupe boa parte da grade do papel. Eu diria que um gráfico deve ocupar pelo menos 50% da área do papel. Para cumprir esse objetivo, vou explorar os conhecimentos básicos de geometria e álgebra, coisas normalmente estudadas no colégio. Vou montar um gráfico seguindo os 7 passos dessa metodologia proposta. O primeiro item trata do domínio, ou seja, dos intervalos mostrados na abscissa e na ordenada, ou, mais facilmente, dos intervalos x e y. Domínio. O domínio é basicamente, na direção horizontal, que eu vou olhar primeiro, é o intervalo entre o menor valor do x, início, e o último valor do x, final. Olhando a tabela, a gente vê que x início é igual a 0,250 menos 0,003. Isso equivale ou dá 0,247. Extremo inicial. O x final vai ser igual a 0,900 mais a incerteza, 0,003. É o ponto final. Então, 0,90 final. De forma que o intervalo ΔX agora fica sendo dado 0,247, 0,903.
metros. Esse é o intervalo no eixo horizontal, ou na abscissa do gráfico. Fazendo o mesmo procedimento, a gente pode olhar aqui os dados da tabela, dá para fazer até de cabeça, né? Então, ΔY vai ser igual a 1,00,1,93. Então, esses são os intervalos. Determinados domínios, podemos ir agora para a etapa 2, escalas. Bom, vamos fixar a atenção aqui no eixo horizontal. O ponto inicial do gráfico vai ser o 0,247. E vai ter, na direção horizontal, 18 partes, então vai ter uma divisão, duas divisões, vou até botar aqui as divisões ao lado, 1, 2, 3, vai até a 18. Então, essa aqui é a direção horizontal. E o ponto final é 0,903, que é o ponto extremo da abscissa. Portanto, zero vírgula 0,364. Isso aqui vai dar, na unidade, metros por divisão. Ou seja, o intervalo entre essa divisão, a divisão 1 e a divisão 2, vai ser de 0,0364. Então, se eu somo 0,247 mais 0,364, ou seja, mais 0,247, isso aqui vai dar 0,283. Então, esse ponto aqui, 0,283. E eu posso fazer isso diversas vezes. O próximo ponto, se eu somar mais uma vez 0,0364, isso vai dar 0,320. E assim sucessivamente até bater o 903, ou 0,903. Só que tem um problema. O problema é que, quando eu fizer o gráfico, eu vou ter nos eixos indicações de números quebrados, números que não são muito fáceis de serem marcados. Nessa etapa, a gente pode fazer algumas simplificações, ou, na verdade, fazer alguns arredondamentos. Assim, é recomendável fazermos pequenos arredondamentos sem comprometer muito o propósito de fazer um gráfico que ocupe boa parte do papel. A dica é sempre arredondarmos para números como esses daqui. 1, 2, 4 e 5. Ou os seus submúltiplos. 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. Tem mais uns submúltiplos ainda. 0,01, 0,05 e assim sucessivamente. Da mesma forma, a gente pode fazer 10, 400, 500. Sempre fugir de 3, 7 e 9. Então, sempre que eu for arredondar, vou seguir essa regra. Então, portanto, eu vou chamar aqui de delta minúsculo x igual ao delta x dividido por 18. É o menor intervalo. Então, isso aqui, que já foi calculado e vale 0,0364, eu vou arredondar para 0,040 metros por divisão. O delta y, deltão y sobre 28, isso aqui eu vou arredondar para, que já foi calculado, 0,033. Isso vai ser arredondado também, no caso aqui foi apenas uma coincidência, 0,04. Por que 0,03? No caso aqui, eu vou olhar para esse ponto aqui embaixo, o mais próximo de eu arredondar, subindo, é sempre 0,04. Então, segundos por divisão.
Feito isso, podemos partir agora para a etapa 3. Na etapa 3, a gente começa a manipular o papel milimetrado. Basicamente, a gente vai precisar desenhar os eixos, os títulos e as marcações. Mas, antes disso, vamos aqui voltar ao nosso rascunho. Então, etapa 3. Basicamente, o que nós já temos aqui, de acordo com as informações obtidas, temos aqui o eixo vertical, período, o eixo horizontal, o comprimento, em metros. A gente tem aqui a posição 0 do papel, 0 centímetro do papel, equivale aqui na horizontal 0,240. A posição 1 centímetro no papel vai equivaler a 0,280. E assim sucessivamente até a posição 18 centímetros, que vai equivaler a 0,960. Analogamente, na direção vertical, a gente tem a posição 1, 0,0. 1 centímetro depois, 1,04. Até a posição, aqui a posição 1, 2, posição 28, a gente vai ter 2,12. Então, esse aqui é o rascunho do que vai acontecer, basicamente, no papel milimetrado. Toda a grade está nessa região que está aqui. Então, vamos agora aqui, trabalhando propriamente com o papel. Então, eixo horizontal, usando aqui a lapiseira, a gente vai desenhar o eixo horizontal. Então, usando aqui a lapiseira como apoio. Inicialmente, uso o lápis, caso eu erre, eu possa apagar. Então, os eixos. Gráfico. Na abscissa, o ponto 0 é 0,240. O ponto da ordenada é 1,00. Então, novamente, se eu fosse marcar 18 pontos, eu teria um eixo, ou a indicação no eixo muito confusa. 0,240, 280, 320, ia ser difícil escrever isso. Então, normalmente, o que a gente faz é usa de 5 em 5 centímetros e escreve o valor. Isso vai dar 0,440, 10 centímetros depois, - 1,40. Vamos agora marcar os pontos da tabela no gráfico. Isso pode ser feito diretamente usando a régua, mas também, se você preferir, você pode continuar usando o rascunho para determinar em milímetros a posição de cada um dos pontos. Então, vou até chamar aqui novamente de rascunho. Então, por exemplo, o primeiro ponto, x1 equivale a 0,250. O x início, onde começa o gráfico, é 0,240 metros. Então, se eu faço essa conta aqui, eu vou ver que a distância do ponto inicial até o ponto x1, vou botar xi até x1, equivale a 0,010. E aí eu posso usar, portanto, uma regra de 3 muito simples, né? Sabendo que 0,040 equivale a uma divisão, 0,010 equivale a x. X igual a
0,010 dividido 0,040. Essa conta não precisa nem de calculadora, né? Na verdade, isso aqui dá 0,25 divisões. Então, equivale aqui, o ponto X está a 0,25 divisão ou, equivalentemente, 2,5 milímetros do zero de X início. Analogamente, isso aqui equivale a 0,50 divisão. Então, usando essas informações, a gente pode usar aqui a régua e marcar o primeiro ponto no gráfico. Então, o primeiro ponto, ele fica a 2,5. Então, daqui, ó, 1, 2, 2,5 na direção horizontal e 5. Então, 2,5 e 5. Uma bolinha aqui referente ao primeiro ponto. E vamos fazer isso agora usando todos os outros pontos da tabela para montar o gráfico. Então, de forma mais organizada, podemos fazer o seguinte. X1 0,25 divisão. Y1 a 0,5 ou 50 div. X2 fazendo esse procedimento para os 14 pontos, obtemos essa tabela que vai nos auxiliar na hora de marcar os pontos no gráfico. 1,5 e 2. 2,75, 5,25. 5,25. Bom, então assim finalizamos a marcação dos pontos no gráfico. Essa etapa é finalizada com a marcação das barras de erro. Para a coordenada de posição, o comprimento, a gente tem aqui a barra de erro de x1 é igual a 0,75. Isso é menor do que uma subdivisão. Portanto, não marca no gráfico. Então, sempre que a barra de erro for menor do que uma subdivisão, você não marca lá no gráfico. Em especial, a gente vai ver que B, olhando aqui, todo mundo tem a mesma incerteza. Então, bx1 é igual a bx2 metros por divisão. Então, não marcamos no gráfico sempre que for menor do que uma subdivisão. Subdivisão. Todavia, para a coordenada da ordenada, ou seja, na direção vertical, a gente tem que... Isso pode não ser verdade, né? Então, precisamos calcular. Então, vamos lá. Barra de erro do ponto Y1. Se você for olhar, a incerteza é 0,02. Então, 0,02 dividido por 0,04. Isso aqui vai dar igual a 0,5 divisão, que equivale, né, como acabamos de ver aqui, 0,5 centímetros ou 5 milímetros. Então, a barra de erro, ela já não é desprezível. Então, a gente vai representar sempre que tiver uma incerteza, ela vai ser o ponto experimental, né, a bolinha que representa o ponto experimental, e a barra de erro, essas barrinhas aqui que terminam com essas outras barrinhas aqui em cima. Então, nesse caso específico, o primeiro ponto, ele é 1,02, como acabamos de ver no gráfico. 1,02 segundos. E tem uma incerteza de 0,2. Então, ele começa em 1,00 e termina em
1,04. E essa distância aqui, lá no papel milimetrado, equivale a 5 milímetros. Ou, desculpa, vezes 2. 2 vezes 5 milímetros. 5 para cá e 5 para lá. Então, voltamos aqui no papel. O primeiro ponto experimental, ele já está exatamente aqui no meio, então a barra de erro dele tem 1. Analogamente, podemos fazer isso, ou devemos fazer isso para todos os pontos. Com isso, o gráfico vai ficar da seguinte maneira. E assim fica o gráfico com os pontos experimentais marcados. Observe que as barras de erro verticais, elas têm tamanhos diferentes. Isso se deve porque a medida experimental vertical, no caso o período, tem incertezas diferentes. Então, quando a incerteza vale 0,02 segundos, a barra de erro total aqui tem 10 milímetros. No caso aqui, quando a incerteza vale 0,03 segundos, a barra de erro vale 1,5 centímetros. 2 vezes 7,5 milímetros. Aqui, 2 centímetros de barra de erro. E aqui, 2,5 centímetros de barra de erro. O gráfico representa os pontos da experiência. Todavia, usando as leis de Newton, obtemos uma expressão teórica. Ou seja, em teoria, a expressão teórica para o pêndulo é igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade local. Ou seja, usando essa expressão, se a gente der o valor de L, a gente consegue calcular T. Então, basicamente, se G for 9,86 metros por segundo ao quadrado, que é o valor tipicamente encontrado aqui na UF, a gente pode calcular os valores de T. Por exemplo, T1, para L igual a 250, 0,250, de 0,250 dividido por 9,86, isso aqui vai dar aproximadamente 1,00. T2, 1,10 segundos. E assim, podemos calcular para os 14 pontos. Em resumo, isso já foi feito, e para esse vídeo não ficar longo, está aqui mostrado. Então, para os 14 valores de comprimento, os valores teóricos, e também já calculei aqui em termos da escala, x e y, ou seja, quanto equivale em centímetros a partir da origem na horizontal e na vertical. Então, vamos usar essas informações aqui para plotar no gráfico. O primeiro ponto, ele é o ponto 0,025 e 0,0. Então, ele é um ponto que está exatamente aqui embaixo. O segundo ponto, então está aqui, o segundo ponto teórico. E podemos fazer isso para todos os demais pontos. Eis aqui o gráfico com os pontos experimentais e teóricos marcados simultaneamente. Os pontos experimentais, basicamente, é bolinha com a barra de erro, e os pontos teóricos, eles são marcados com essa cruzinha, conforme estão aqui ilustrados. Nesse ponto, é importante termos em mente a forma do gráfico referente à equação teórica. Então, vamos voltar aqui à nossa folha de apoio. Lembrando que a expressão do pêndulo T é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, e G é constante, 9,86 metros por segundo ao quadrado. Essa função aqui, ela é conhecida, lá do ensino médio, inclusive. Né? Então, T igual a uma constante vezes a raiz de L é equivalente a Y igual a uma constante, que eu vou chamar aqui de A, raiz de X. E o gráfico de Y por X, aqui, tem esse formato aqui, que é um formato de raiz de X. Então, analogamente,
aqui a gente vai ter um gráfico T e L. Então, a curva vai ser desse tipo aqui. De forma que a gente pode usar esse conhecimento aqui, ou seja, esse formato aqui, para fazer um breve esboço da equação teórica juntamente no gráfico. Então, vamos voltar aqui ao gráfico. Basicamente, traçando uma curva com concavidade para baixo, né? Tendo em vista que o gráfico T raiz de L é uma curva que tem uma concavidade negativa, então vai ser uma curva, mas ela basicamente vai passar pelos pontos teóricos calculados, é a curva teórica. Então tá aqui, estamos esboçando, observe que ela passa sempre pelas cruzezinhas. E isso só vai acontecer se você tiver uma equação teórica. Nem sempre você tem uma equação teórica por seus dados experimentais. Então, nesse caso específico, que existe uma equação teórica, o gráfico foi ajustado aqui nesse sistema. Por fim, finalizamos o gráfico escrevendo sobre ele ou ao lado a legenda com as informações básicas, contendo escalas, símbolos e equações teóricas. Vamos lá. Legenda. Então, no eixo horizontal, na abscissa, eu vou chamar aqui de H, a gente tem que 0,040 metros por divisão. Na vertical, 0,040 segundos por divisão. O ponto experimental, ele é basicamente uma bolinha com as barras de erro. Então, vamos identificar aqui. Quem é esse? Ponto experimental. Né? Esse aqui é o ponto teórico. No caso, você vai informar para o seu leitor que a barra de erro na horizontal ela é menor do que o tamanho do ponto. Então, você pode escrever barra em H, ou seja, na horizontal, é menor que o símbolo de ponto experimental. Então, para o leitor fica claro que não tem barra de erro na horizontal, mas porque ela é muito pequenininha. E por fim, né, como nesse caso específico é o período do pêndulo, existe uma equação teórica, né? Então, você vai botar aqui o que você está representando, que é a curva teórica, essa tracinho aqui é só para fazer alusão à curva. Então, você vai escrever a equação T teórico em segundos é igual a 2π raiz, né, raiz quadrada de L dividido por G. G é constante, então vocês logo informam aqui. 86. Isso aqui vai ser em segundos. Então, essa aqui é a legenda. Então, para destacar bem, você ainda pode colocar, né, uma barra aqui, fechando, que vai ficar muito claro que a legenda está destacada do gráfico. Então, se não houver espaço dentro do gráfico para você desenhar a legenda, você pode fazer um papel à parte e informar abaixo ou acima do gráfico no corpo do texto em que você estiver reportando a sua experiência. Observe o gráfico por mais alguns segundos, comparando com os passos da metodologia. Antes de fechar o vídeo, vou propor uma atividade aqui para você. Atividade. Você montar o seu próprio gráfico com esses pontos experimentais aqui mostrados na tela. Providencie a sua folha de papel milimetrado e, seguindo essa metodologia aqui proposta, esboce o seu gráfico. Esse gráfico que você vai montar será utilizado dentro de alguns dias na aula prática de pêndulos. Finalizando o vídeo, um gráfico deve ser claro e não pode conter erros. Caso contrário, todo o trabalho prévio de obtenção dos dados estará invalidado.
Bom, seguindo todos os passos dessa metodologia, você obterá um gráfico adequado para suas análises em qualquer atividade prática.